Vamos ao texto. Queridos irmãos, o primeiro texto é Jesus afirmando. Isso é muito importante no decorrer da mensagem. O primeiro texto é Jesus afirmando. Lucas 16, 19 a 31. Jesus disse: havia um homem que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia entre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava por comer o que caía da mesa do rico, do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e no lugar dos mortos, e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão longe, com Lázaro no seu leito. O rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém pode atravessar para o seu lado, ninguém pode daí atravessar para o nosso. Então disse o rico: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai. Nós temos 5 irmãos e quero avisá-lo para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Pai Abraão, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe for enviado, eles se arrependeriam. Abraão disse, porém: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se converterão. E mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 23, de 39 a 43. Agora nesse texto, Jesus está presente. Lá Jesus estava afirmando, mas aqui Jesus está presente. Verso 39, Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salva a si mesmo e também a nós. Mas quando o criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem o mesmo ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Querido amado Espírito Santo, aplique esta palavra ao nosso coração, que ela venha trazer transformação de vida, cura, restauração, mas acima de tudo, salvação. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Lemos o texto um pouco rápido devido ao nosso tempo, mas o que esse texto nos mostra? O que esse texto nos ensina como ideia, ou como uma grande ideia, como ideia central? A morte é o fim de todos os homens e o seu destino é o inferno. A morte é o destino de todos os homens, o seu destino é o inferno. Porém, a mudança desse destino não está relacionada ao mérito, ao merecimento, não está relacionada à classe social, nem a outro privilégio. A mudança deste destino só é possível quando há um arrependimento diante de um encontro real e pessoal com Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que diante do pecado, Gênesis capítulo 3, todas as pessoas movem em direção, andam em direção ao inferno. Entretanto, é possível reverter esse quadro através de um encontro real e pessoal com Jesus. O tema da mensagem, baseada nos 2 textos, é: o inferno é real e tem sido o destino de muitos. Fala para o seu irmão: o inferno é real e tem sido o destino de muitos. Irmãos, ninguém gosta de falar de morte e inferno. Com certeza alguém fala: pastor, fala de prosperidade, fala de outro assunto.
fala de cura, fala de bênção, fala de algo que agrada o meu coração. Mas, queridos irmãos, eu quero pedir a você, que em nome do Senhor Jesus, que a sua mente, o seu coração seja cativo ao trono do Senhor Jesus de Nazaré, porque é uma palavra nesse texto, que é uma palavra de poder, mas é uma palavra exortativa, que vai levar os irmãos a pensarem exatamente na realidade do inferno. Irmãos, entendemos morte como ausência de vida, e o inferno, o destino de toda a alma. Entretanto, ninguém gosta nem de pensar neste assunto. Agora, para nós cristãos, quero dar uma alegria no teu coração. Para nós cristãos, falar sobre morte e o inferno também não é simples. Domingo passado, eu estava domingo de manhã na igreja. Quando eu cheguei em casa, fiquei sabendo da morte do meu sobrinho de 43 anos, uma morte súbita. Ele estava na praia com a família e de repente infartou. Foi uma semana bem complicada para nós. Ele mora comigo, a família da minha esposa são do Rio. E é um menino que cantava no coral da igreja, músico excelente, estava para ser maestro. Eu não sei como ficou a situação dele, porque na ocasião que ele faleceu, além de estar fora, estava vivendo uma vida totalmente contrária àquela que o Senhor estabeleceu para aquele instituição. Apesar de não querermos pensar nisso, é real. Agora, como nos consolamos diante da iminente morte e em seguida o destino da nossa vida com o Senhor Jesus? Olha o que a palavra de Deus nos mostra através da experiência de Estevão. Atos capítulo 7, 56, 59 e 60. Não precisa abrir a Bíblia. Vejam os céus abertos. Estevão aqui, depois de uma defesa fantástica, usando uma narrativa das Escrituras, desde Gênesis, ele está sendo apedrejado, e naquele momento que antecede a morte, ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Enquanto atirava as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele caiu de joelho e gritou: Senhor, não culpe por esse pecado. E em seguida adormeceu. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa essa narrativa de Estevão, que alegra o nosso coração. A única certeza que eu tenho, quando eu morrer, eu vou abrir meus olhos, não vendo a minha esposa ou a outra pessoa que está ao meu lado. Se eu morrer, eu vou ver o meu Jesus. Eu vou ver o meu Jesus. Temos um visitante inesperado aqui. Eu sei que nossos diáconos vão cuidar, não se preocupa não. A morte é assim, você não sabe que aparece, ela aparece. Amém? Cachorro, você não é a morte, apenas está descontraindo. Está querendo água. Agora vamos imaginar quando vai chegar o momento que as pessoas vão entrar na igreja assim, sem serem convidadas. Oh, glória, aleluia! Começa a ter essa visão para a glória do Senhor. Mas, queridos irmãos, olhando a experiência de Estevão, no momento da morte, como cristão, iremos fechar os nossos olhos diante das pessoas que estão ao nosso lado e abriremos nossos olhos com o Senhor. Agora, esse pensamento não é um pensamento de todos. Existe um filósofo chamado Epícoro. Ele define esse momento assim: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais. Há uma coerência na sua palavra. Entretanto, este homem ele viveu no ano 341 ao ano 271 a.C. E ele era grego. Este homem ele trazia outros conceitos a respeito da morte. Ele acreditava que somos um corpo formado por átomos e que, portanto, quando esses átomos chegam ao fim, morremos. Viver o tempo necessário da nossa existência. Vivemos o tempo necessário da nossa existência.
Para este filósofo, não tinha por que se preocupar com a morte, porque a morte era a extinção de todas as coisas. Queridos irmãos, eu estava lendo um pouco sobre ele, inclusive o trabalho dele é material de tese, de doutorado de nossos filósofos, não somente nossos universitários. E essas ideias têm impregnado o coração dos nossos universitários, dos nossos irmãos que estão indo para as faculdades. Por isso que alguns desviam realmente, porque são ideias lindas em alguns termos. Entretanto, precisamos entender, porque este homem, ele não conheceu os ensinos de Jesus. Quando ele existiu, Jesus veio décadas depois. Então ele não tinha conhecimento dos ensinos de Jesus. Agora, o que me traz tristeza é que pessoas hoje, exatamente tendo conhecimento de Jesus, eles procuram não se interessar exatamente por isso. Mesmo tendo acesso à Bíblia, seus pensamentos não mudam, ou não têm interesse, até porque procuram ignorar o assunto como se isso resolvesse. Por isso precisamos olhar para as Escrituras, principalmente para esses dois textos, e levarmos a sério a questão da morte, a questão do inferno, a questão da vida eterna, a questão do céu. Por favor, ninguém saia, está no assunto. Permaneça. Os dois textos, queridos irmãos, então abordam o assunto. No primeiro texto, nós vemos então Jesus ensinando, e no segundo texto, vemos Jesus vivendo o momento. Vamos então para o primeiro texto. Os dois textos narram sobre a morte. No primeiro texto, possivelmente foi uma morte, uma causa natural. Jesus disse: havia um homem. Aqui Jesus contando uma parábola para dar o melhor entendimento ao assunto anterior. Então Jesus disse que um homem se vestia de púrpura, um homem rico, e este homem então tinha muitas riquezas, mas também existia um segundo homem chamado Lázaro, e esse homem vivia das migalhas que caíam. Observamos nos versos 19 e 20 que os dois homens tinham condições sociais e econômicas bem diferentes. Um rico, vestia de púrpura, o outro vivia de uma situação bem paupérrima. Sendo que o segundo tem um nome, Lázaro. O primeiro apenas se identificando como homem. E aqui eu acho interessante, porque há tantas pessoas que não têm essa compreensão que fica até difícil numerá-los. Entretanto, como é fácil ter um irmão em Cristo que possa se identificar. Agora, a morte veio para os dois aparentemente na mesma data. Por fim, morreu o mendigo e os anjos levaram para junto de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Agora aqui então nós vemos na primeira narrativa uma morte natural, ou aparentemente natural. Agora na segunda narrativa já é um pouquinho diferente. Nós temos dois condenados, e que esses condenados, eles têm o quê? A morte pré-determinada. Aqui nós temos o dia definido, o local definido e a hora definida. Então nós temos duas situações bem interessantes. No primeiro momento, uma morte que pode chegar a qualquer momento. E no segundo momento, uma morte pré-determinada. Isso na realidade é uma vantagem. Por quê? Se você tem que acertar os ponteiros com Deus, você tem alguns minutos para acertar, como fez esse homem. Agora, se você quer acertar e não sabe a hora que vai chegar, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é como a fumaça que aparece e desaparece. Então, nossa vida, ela é breve. Agora, queridos irmãos, quando nós olhamos essas duas situações, precisamos refletir. Muitos, assim como essa pessoa, porque no diálogo dos dois, voltando um pouquinho, ele diz assim, o primeiro diz assim: Senhor, se o Senhor é o Cristo, salve a si mesmo e a nós, num momento de grande apelo. Já o segundo, ele age diferente, repreendendo-o pelos seus atos diante da morte. Você não teme a Deus, nem ao mesmo
mesmo diante do momento de ser condenado, ele conhece a sua justa condenação. Nós merecemos morrer pelos nossos crimes. E depois ele reconhece a inocência de Jesus. Mas Jesus nada fez. E esse fato aqui, diante da iminente morte já pré-determinada, é interessante a reação deste homem, do segundo condenado. Ele está preocupado, naquele momento, de poder ter uma oportunidade. Agora, queridos irmãos, o que nós percebemos hoje? Se eu tenho plena certeza que eu não sei o tempo que eu vou morrer, eu posso não descer desse púlpito. Eu espero que nunca aconteça de eu morrer no púlpito. Eu acho que é muito dramático. Entendeu? Eu tenho pedido ao Senhor que eu possa morrer dormindo, mas está nas mãos do Senhor, Ele é o Senhor. Mas, queridos irmãos, vamos pensar um pouquinho nesta realidade, nesses dois fatos de morte. Se você tem plena certeza do horário que você vai morrer, você vai ter tempo de acertar com Deus, como eu ouvi falando. Agora, esse texto, essa segunda narrativa, nós temos duas atitudes. A primeira, a pessoa não está nem preocupada. Eu quero viver a vida, o que eu quero é descer dessa cruz e viver minha vida. Jesus, o Senhor pode fazer isso? Tudo bem, se o Senhor não pode, amém. Agora, o outro com uma preocupação diferente. Aqui uma aplicação da minha vida. Irmãos, como eu estou diante do Senhor, como eu estou para me encontrar com o meu Senhor. Se você vai se encontrar com o seu Senhor agora, se você tem uma data pré-marcada da sua morte, precisamos realmente fazer como o salmista no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê se é em mim algum caminho mau, indo do caminho eterno. Mas, queridos irmãos, o que a Bíblia nos ensina sobre a morte? Agora vamos olhar para a palavra de Deus, para compreender o que a Bíblia fala sobre a morte. Porque para muitos, morte ou morrer simplesmente acaba tudo, como defende algumas igrejas. Vamos olhar então para a história da criação. A história da criação é narrada no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Entretanto, no capítulo 2, Deus traz uma palavra exortativa. Ele diz assim: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. A morte não foi introduzida na criação. Tudo que Deus fez foi bom. Entretanto, Deus coloca uma ordem, dizendo: olha, você tem que caminhar nessa direção. Se você seguir na direção contrária, você morrerá. Agora, as narrativas do capítulo 2, 8 de Gênesis, até o capítulo 3, 7, nós vemos então, registra o encontro e a rendição de Adão e Eva a Satanás de forma completa. No capítulo 2, já caminhando para o capítulo 3, e no capítulo 3 até o verso 7, então Adão e Eva se rendem completamente a Satanás. E é interessante, queridos irmãos, que Paulo registra esse fato em 2 Coríntios 10, 11 a 3. Por que Paulo registra? Exatamente para mostrar que isso não é uma historinha, isso é algo real, é uma historicidade, é um fato histórico. Ele diz que quando Eva havia sido enganada pela astúcia da serpente, porque ele não cita Adão? Porque Adão tinha uma aliança com Deus. Então o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 13, capítulo 11, verso 3, que não é possível afirmar, ou aliás, não é possível refutar esta afirmação, como a teologia da libertação faz. Porque a ideia dela é exatamente mostrar que lá em Gênesis capítulo 3, isso é fato, isso é mito. E queridos irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus está afirmando que Deus criou, mas Deus deixou uma advertência: no momento que você agir desta forma, você morrerá. Agora, queridos irmãos, a rendição de Adão e Eva a Satanás foi completa, assim também foi completa o pecado deles contra Deus. Isso porque seus corações foram corrompidos e eles passaram a ser dominados pelo pecado, pelo mal.
No momento que ele peca, desobedece, ali então ocorre isso. Ao rejeitar a palavra de Deus, capítulo 3, verso 6, eles se tornaram indivíduos isolados, perderam o sentido da harmonia que existia entre eles e Deus, entre eles mesmos e entre eles e a criação. Isso tudo relatado no capítulo 3 de Gênesis. E com essa vitória, Satanás ganhou o domínio sobre os seres humanos, estabelecendo assim o seu reino. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, afirmado por Paulo, que diz: uma vez que a morte entrou no mundo, por meio de um único homem. Queridos irmãos, isso é muito sério. Há uma seriedade muito grande. Deus criou o homem perfeito, mas Deus deu uma ordem. E essa ordem, no dia que você desobedecer, você morrerá. Agora, queridos irmãos, ao rejeitar a palavra de Deus, a morte ocorreu. A morte ocorreu, como Deus dissera, de duas formas. Primeira forma, a morte ocorreu no sentido espiritual, a separação eterna de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23: o salário do pecado é a morte. Então a primeira morte que ocorreu foi uma separação eterna de Deus. O homem foi criado para viver com Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ao desobedecer deliberadamente, ele agora rompe o seu relacionamento com Deus. Aí vocês vão ver isso no capítulo 3, capítulo 4 e assim dando sequência de Gênesis. A segunda morte que ocorreu foi os dias de cada personagem bíblica teve início e fim. Olha que coisa interessante, Gênesis capítulo 5, verso 5. Adão viveu e morreu. Vê no capítulo 5 a genealogia: nasceu, viveu, morreu. Nasceu, viveu, morreu. Então, duas mortes. A primeira morte, separação eterna de Deus. A segunda morte, tempo de vida. Você nasce e morre. Eu tenho 67 anos, não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu vou morrer. A não ser que Jesus volte antes, a gente vai ser arrebatado, a igreja vai ser arrebatada. Aleluia! Glória a Deus, não passaremos pela morte, não viveremos com o Senhor para sempre. Mas isso não pode acontecer, porque muitas pessoas salvas aí, precisam de salvação, nós temos chorado por elas. Agora, queridos irmãos, então a morte tornou o destino inevitável de todos os homens. Você acredita nisso? Alguém disse assim: eu não sei que no inferno ninguém voltou e não vai voltar nele. Eu vou mostrar isso no texto. Vamos então continuar. No caso da morte no sentido espiritual, lembra que eu falei de duas mortes? A primeira morte no sentido espiritual, separação eterna de Deus, e a segunda morte, morte física, a morte cronológica, a morte que vai na correr do tempo. Aqui é o ponto mais importante, a primeira morte, a separação de Deus. Porque este assunto aqui fala do destino da alma. Irmãos, vamos agora ao capítulo 16, dos versos 23 ao verso 25. Vamos ver agora o destino da alma. Lembra que eu falei que a morte traz uma separação de Deus, que é a morte espiritual. Agora no texto está mostrando isso, essa separação de Deus. Olha o capítulo 16 de Lucas, do verso 23 ao 25, mantenha sua Bíblia aberta. E foi para o lugar dos mortos, e ali em tormento viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Qual foi o destino de Lázaro? Os dois morreram. Qual foi o destino de Lázaro? Lázaro foi para o seio de Abraão. E olha interessante no verso 25: agora ele está sendo consolado. Ou seja, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o texto diz que em Abraão ele está consolado. Por que Jesus cita Abraão nesse momento?
Gênesis capítulo 12. O que diz? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar, não é isso? E todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3. Então, o que está testificando Jesus? Um fato histórico, está dizendo assim, olha, lá em Gênesis capítulo 12, eu mandei Abraão sair, e Abraão então ele vai viver, vai começar uma jornada, e de Abraão vem Jesus. Então, para onde Lázaro foi? Para os braços de Abraão. O que estava acontecendo com Lázaro? Consolado, aleluia! Junto com o Estevão. Não, Estevão veio depois. Mas não vem antes. Queridos irmãos, é maravilhoso, não vem depois, queridos Jesus, depois que ele vem. Jesus conta essa história antes. Mas é maravilhoso. Agora, olha o destino do rico. Verso 23. Ele foi para o lugar dos mortos. Ainda no verso 23, ele estava em tormento. Verso 24, estava em grande agonia em lugar de chamas. Verso 28, lugar de tormento. No mesmo texto, irmãos, vemos então as duas almas. Isso está referindo lá em Gênesis 12, Deus falou, no dia que pecar, morrerá. Adão pecou, houve esse rompimento, e agora Jesus está trazendo a nossa memória, dizendo, olha, esse rompimento aconteceu, se você não ajeitar sua vida agora, não tem depois. Aí nós vemos duas pessoas, um rico e Lázaro, ambos morreram. Um foi para o seio de Abraão, conforme a promessa de Gênesis capítulo 12, 1 a 3, e o outro foi para o tormento. Irmãos, a palavra agonia, no grego, ela é muito pesada. Odinomai diz assim, tormento, dor aguda, dor física, dor mental. E esse sofrimento é após a morte. Não é somente uma dor de dente, é tudo junto. É dor física, dor mental, entendeu? Então física fica até estranho, porque na realidade é o espírito, mas eu fico imaginando aquela dor que procede. Queridos irmãos, vamos agora olhar o destino sobre o inferno na Bíblia. Vamos olhar agora um pouquinho, porque às vezes a gente pode estar vendo, mas pastor, a Bíblia fala sobre o inferno, fala e fala bem. Vamos olhar primeiro lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, a palavra Seol, ela aparece 65 vezes, e ela é traduzida por morte, sepultura e inferno. Traduzida pelo inferno, ela aparece várias vezes. Entretanto, o Velho Testamento ainda não tinha no momento em que o povo de Deus estava sendo no Novo Testamento, esse entendimento de inferno ainda não era tão claro. Então nós não temos muitos textos que falam. Agora Daniel, capítulo 12, verso 2, ele traz algo muito claro. Aliás, é o texto mais claro que fala sobre isso. Ele fala assim, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Algumas traduções dizem, alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Apesar que no Velho Testamento não ter texto que possa trazer uma formação melhor para esse argumento, mas os textos, e observando a palavra Seol, onde ela está inserida, nós podemos ver isso, porque Salmo também fala. Agora, no Novo Testamento, este assunto é primordial. A realidade da vida além da morte é um dos temas centrais do Novo Testamento. Vida eterna é um tema central, queridos irmãos. Para pensar um pouquinho. Sem a esperança da vida eterna, por que ter plano de redenção?
quero nascer e morrer para que Jesus vive. Não tem lógica. Então, sem a esperança da vida eterna, se não tiver vida eterna, por que plano de redenção? Sem a esperança da vida eterna, por que Jesus veio? Por que a morte dele? Por que a ressurreição? Por que o julgamento dos mortos? Se todos vão morrer, ninguém vai viver eternamente. Essa é a ideia de Epicuro tinha. Ele não tinha a compreensão que temos hoje na mente dele. Por que temer a morte? Quando ela chegar, eu não estou aqui, não é isso? Entretanto, diante dessa colocação, a vida além da morte é testificada na presença de Moisés e Elias, lá no Monte da Transfiguração. Por que no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, 1 a 8, Marcos 9, de 28 a 36, ali nós temos o Monte da Transfiguração. Quem está ali presente? Jesus, Elias e Moisés, e mais três testemunhas, Pedro, Tiago e João. Então, querido irmão, nós podemos ver que, apesar de o Velho Testamento não ter uma argumentação para poder solidificar a afirmação da vida eterna, nós temos então, e a condenação eterna, nós temos no livro no Novo Testamento, mostrando que é um assunto central. Se não tivesse vida eterna, céu e inferno, para que igreja? Por que eu estaria aqui? Qual o valor da palavra? Está entendendo isso? Por isso, meus queridos irmãos, a respeito do inferno e céu é algo sério, porque não é pelo merecimento. Queridos irmãos, olhem o que Apocalipse fala a respeito deste assunto. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, o mar também não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu vi uma voz que vinha do trono e dizia: veja o tabernáculo que Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Senhor estará com eles, e enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, e todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que está sentado no trono, olha essa palavra aqui, disse: faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreve isso, pois o que lhe digo é digno de confiança, é verdadeiro. E disse mais ainda: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Como, irmãos, não tem vida eterna? Agora, eu não posso considerar que só tem o céu. Eu tenho que considerar também que existe o inferno. Então vamos olhar para isso. Vamos olhar então o que a Bíblia fala a respeito do inferno. Irmãos, hoje a tendência é negar. É mais fácil negar. Aliás, o ser humano que é mais recuado que avançar. No quartel nós tínhamos o lema: diante do impossível avançaremos. Eu servi no 1º Batalhão de Engenharia em Combate. Não tinha essa de afastar. Tinha que avançar sempre. Morrer não vivendo, avançar sempre. Essa é a vida do cristão. Mas, irmãos, rejeitar, é muito fácil rejeitar o conceito de inferno, ou a definição de inferno, porque não é conceito. Conceito não define, definição tem a questão exata. Conceito não domina, definição você domina um assunto. O conceito de Deus Pai revelado por Jesus Cristo. Por que as pessoas negam? Por que as pessoas negam o inferno? Olha que coisa interessante. Primeiro, como um Deus Pai, Deus amoroso, vai punir a sua criação? Já ouviu falar sobre isso? O conceito de Deus amoroso não combina com Deus punitivo e cruel, não combina com Deus irado, que ama os ingratos.
e os maus. Muitas pessoas têm aceitado isso como verdade. Não, Deus é amor. Se Deus é amor, não vai querer que ninguém para o inferno, mas esquece que Deus é justiça. Outro conceito, com o surgimento de outras religiões, o que as pessoas acabam negando? Com o surgimento de outras religiões, perde-se a ênfase da punição dos pecadores. Irmãos, tem igreja que não prega mais sobre o pecado, não prega mais sobre punição, nem sobre o inferno, que vai perder seus membros. Depois eu acerto o pastor Zé Roberto. Mas que eles não estão entendendo isso. Então, é como se esses assuntos foram excluídos. Não trata mais disso. E outra questão, irmãos, a perda da confiança nas Escrituras. Se há perda da confiança nas Escrituras, o que acontece naturalmente? A Bíblia já não é mais a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Se a Bíblia contém a palavra de Deus para o pastor Raul, contém para mim. Se o dele é o versículo 2, para mim é o versículo 3. O pastor Carlos é o versículo 4. O pastor Dinei é o versículo 5. Está entendendo? Ou seja, se a Bíblia contém, eu vou rasgar essa página, porque essa página não me interessa. Essa aqui eu gosto, Deus é amor. Não, essa aqui eu já não gosto. Ou é a palavra de Deus, ou contém na tua Bíblia a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. O testemunho que nós vimos, o pastor Maumilho colocou, foi a palavra de Deus, que é poder, que transforma vidas. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho direito de tirar nem um tio, como faz aí, fala lá o Iota, no grego, não tenho direito de tirar. A Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. E a Bíblia trata deste assunto. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 20, no verso 8. Até o verso 7 é agradável aos nossos ouvidos. Agora o verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora, o que é a segunda morte? Aqui está dizendo que alguém vai ficar de fora. E esse alguém que vai ficar de fora vai ficar no lago de fogo, que é a segunda morte. Vamos ver o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, do verso 12 ao 15. O que é a segunda morte? Apocalipse capítulo 20, 12 a 15. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. E o mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados dentro do lago do fogo. Agora, olha com muita atenção o que está escrito aqui. Esse lago de fogo é a segunda morte. Por isso, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira. E quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser jogado aonde? Lago do fogo. E como é que você escreve o seu nome no livro da vida? Através de Jesus. Nós vamos trabalhar isso depois, só para vocês entenderem. Irmãos, agora olha o que é o lago do fogo. Quem está no lago do fogo? Apocalipse capítulo 20, verso 10. Essa mensagem está disponível a todos vocês que desejarem, basta pedir pelo WhatsApp. O que é o lago do fogo? O diabo, os que haviam enganado, foi lançado para dentro do lago do fogo. Ou seja, o diabo dentro do lago do fogo. Mas ele não está sozinho. Há também a besta e o falso profeta. Então o trio diabólico está dentro do lago do fogo. Agora quem mais? Vamos voltar ao texto novamente. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Então nós temos um lago de fogo, que é o quê? O inferno. Nós temos
o diabo, a besta, o falso profeta e aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Então, por que o rico foi para o lago do fogo? Foi para o inferno? Porque ele não tinha o seu nome escrito no livro da vida. Por que Lázaro não foi? Porque Lázaro tinha o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Está entendendo isso, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus, o que o irmão falou, é simples. Basta nós olharmos, deixando que o Espírito Santo nos conduza. Agora, queridos irmãos, eu fiz questão de pegar outros textos que falam sobre o inferno. Ainda relacionado ao inferno, o Novo Testamento ensina. Mateus 3, 12, 9 e 43. É um lugar de fogo inextinguível. Mateus 25, 30. É um lugar de choro, ranger de dentes e trevas. É interessante se é fogo e trevas, são linguagens figuradas, que está querendo mostrar é sofrimento. Mateus 25, 46, é um lugar de castigo eterno. Romanos 2, 8 e 9, é um lugar de ira, de indignação, de tribulação, de angústia. 2 Tessalonicenses 1, 9, é um lugar de penalidade. Marcos 9, 48, é um lugar onde os vermes não morrem. Apocalipse 21, 8, 20 e 15, é um lugar de fogo ardente, chofre, fogo e enxofre. Agora o mais triste, Apocalipse 20 e 10, é 11, 15, 21, 8, é o lugar de separação de Deus. Sabe que eu penso que o meu conselho de inferno, tira Deus da minha vida, tira Deus da tua vida. Você que é cristão, melhor não ser cristão. Agora, se você que é cristão, não abre mão de Jesus. O cristão não tem como viver neste mundo sem Jesus. Ele nem desfruta das coisas que ele vivia antes e também desfruta da grandeza que é servir ao Senhor para ele. Esse meu sobrinho que morreu, morte súbita, menino fantástico, ele não conseguia, conversa com o pé em 2 canoas. Você nem consegue estar de um lado nem do outro. Essas imagens, então, buscam explicar simbolicamente como é o inferno. Queridos irmãos, diante da realidade, então, do inferno, olha só, vamos agora voltar ao texto. Diante da realidade do inferno, pode dar um jeitinho? Será que pode dar um jeitinho depois? Pastor, é o seguinte, o senhor falou isso tudo aí, mas eu não sei, será que eu não posso dar um jeitinho depois? Será que depois do inferno eu não posso fazer com as penitências alguma coisa? Será que eu não posso reverter esse processo? Será que não tem uma segunda linha, um segundo caminho? Não vamos olhar no texto, não que o pastor vai responder o texto que vai mostrar. Vamos olhar o texto? Então nós vemos aqui o clamor rejeitado. Esse clamor vem de quem? De alguém que já está no inferno, não é isso? Um clamor rejeitado vem de uma pessoa que já está no inferno, está sofrendo do mal, conforme relatamos acima, ok? E este homem busca desesperadamente sair do inferno. Por quê? Isso mostra que ele tem plena consciência de onde está vivendo, e ele está ciente de tudo que está ocorrendo. E ele também não tem capacidade de sair. Sabe qual é o mais triste? Mais triste. Imagina você está com muita fome. Aí você passa em frente ao local, tem aquela coisa lá de frango rodando. Você tá, aí o carro já ficou com fome ali. Passou o carro. Aí você olha assim, vou levar para casa. Todos estão vendidos. Nossa, presta atenção aqui, eu estou brincando para tentar descontrair um pouco. Esse homem estava no inferno. Quem ele viu? O céu. Irmãos, eu não sei como é o inferno, porque eu não vou para lá, amém? E não vou ver o inferno também, porque eu estou com o meu Senhor Jesus de Nazaré. Quando eu fechar os meus olhos, estarei com o Senhor na glória. Amém. E eu oro para que toda a minha geração, meus 2 filhos, minhas noras, e minha esposa, meus 2 filhos, noras e minhas netas. Isaías 59, 21 me leva a orar exatamente por isso, e eu creio nesta palavra. Mas, queridos irmãos,
inferno ele viu quem? Abraão. Pai Abraão, eu estou sofrendo, estou em tormento. Então aqui nós vamos ver o diálogo desse homem. Vamos dar vendo o diálogo do verso 23 ao verso 26 ao verso 31. Esse homem argumentando, para talvez seja interessante conhecer os argumentos, vai funcionar, mas pelo menos você vai ter conhecimento do argumento. Mas eu creio que aqui estou diante de homens que estarão, homens e mulheres que estão no céu. Amém? 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 Amém. Agora foi melhor, amém. Mas vamos aprender para mostrar àqueles que ainda têm dúvida. Primeiramente, queridos irmãos, o argumento do rico, verso 24, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, tem compaixão. Aqui ele apela para os sentimentos. Mande que molhe a ponta do dedo, refresque a minha língua. É interessante que ele pede algo que é impossível. Como é que uma gota vai refrescar uma língua que está em grande chama? Parece que ele está tentando aqui negociar a situação. Mas Abraão, como Jesus, sempre direto: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria. Aqui, queridos irmãos, parece ser uma argumentação social, de questão econômica. Abraão está dizendo aqui que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Amém? Ele está mostrando aqui que muitos confiam no seu dinheiro. E por ter muito dinheiro, não precisa de Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Se eu quero comprar um carro, faço o cheque, não, agora eu faço Pix. É isso? Então, essa é a argumentação que ele está trazendo aqui. Mas ele continua: você está em agonia. Agora, além do mais, no verso 26, 5, ele traz a argumentação da impossibilidade de mudar. Há entre nós um grande abismo. Ninguém pode sair daqui e para lá, nem de lá para cá. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Esse abismo foi o pecado que o levou para lá sem ser acertado. Bom, já que ele não caiu do lado, então ele apela para a família. Então, pai Abraão, disse o rico, pelo menos manda lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos e gostaria que eles não viessem para cá nesse lugar de tormento. Agora aqui Abraão aí Abraão diz: Moisés e os profetas já os avisaram. É interessante, quem estava no monte da transfiguração? Elias era o quê? Profeta. Aqui Jesus está falando os profetas, principalmente Isaías, que trouxe mensagem messiânica, trouxe a respeito de Jesus sem conhecer, mas o Espírito Santo revelou. Então ele diz: seus irmãos têm que ouvir o que eles disseram. Então o que leva à salvação? A palavra de Deus. O irmão Maurício falou. Está entendendo? Em outras palavras, Abraão está dizendo assim: filho, a palavra de Deus estava à disposição dele. Mas ele diz ainda: mas pai Abraão, tudo bem, ele tinha até lá na mesa, lá tinha o rolo lá, ele não deu atenção. Mas se alguém for, aí é diferente. Agora é interessante como Abraão trabalha. Ele diz: se ele não ouve a Moisés e os profetas, mesmo que alguém dos mortos fosse lá, eles não viriam. Irmãos, eu procurei detalhar um pouquinho isso aqui. Vamos avançar cada tempo. Esse diálogo mostra o que? Ele ensina verdades como evitar o inferno. Se você não tem plena certeza da tua salvação, pense nisso. Primeira coisa, há uma separação entre o céu e o inferno, ou seja, é impossível mudar o destino da tua alma depois da morte. Onde a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Há muitas pessoas que acham que eu vou num processo de reencarnação, de corpo em corpo, e vou me purificando, mas a Bíblia diz
em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois o que? O juízo. Bom, ninguém pode, outra questão, ninguém pode deixar o local, ninguém pode deixar o local. Ele diz assim, ainda que alguém ressuscite do morto. Abraão está dizendo aqui, olha, mesmo se alguém ressuscitasse do morto. Agora, aqui dá a entender, então fica uma dúvida, então será que pode ou não pode? Então vamos para a Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 18, verso 10 e 11. Vou ler só o finalzinho, depois se quiser está tudo aqui. Jamais haverá entre vós alguém que queime seus filhos, tal, vai continuando. Lance feitiço, atue como médico ou praticante de cultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Se a Bíblia impede a consulta dos mortos, como um morto voltará? Aquele texto lá mostra isso. Aquele que o rei vai consultar Elias. Agora aqui, irmãos, Levítico 9:31. Não se contamine procurando médios e os que consultam o espírito dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Lá em Isaías 8:19. Vamos perguntar aos médios, aos que consultam os espíritos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo deve pedir orientação? Mas o povo não deve pedir orientação a Deus? Aqui Isaías mostrando como vocês fazem isso se nós temos o Deus. Então, queridos irmãos, a Bíblia mostra claramente, que é impossível qualquer mudança de destino da alma após o inferno. Abraão ensina o caminho para os vivos e não... Abraão ensina o caminho para que os vivos não vão para o inferno. Por isso ele fala novamente sobre isso. A aplicação, irmãos, a resposta de Abraão desfaz qualquer possibilidade de alguma oportunidade depois da morte. Agora, queridos irmãos, vamos rapidamente, chegando já no final, o clamor daquele que é atendido. Aquele que não foi atendido, ele clamou após a morte. Agora, a diferença desse que é atendido, ele clama antes da morte. Lucas 42:43. O condenado clama por livramento do inferno. O outro clamou dentro do inferno, no inferno. Aqui é do inferno, antes da morte. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje asseguro que você estará comigo no paraíso. Algumas religiões colocam uma vírgula aqui para dizer que isso é futuro. Não, aqui é presente. Hoje estarás comigo no paraíso. A prova disso, Estevão, Atos 7. Eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus. Queridos irmãos, este homem clamou por Jesus e Jesus respondeu: o que esse homem me ensina para que eu não vá para o inferno? Primeiro, tempo certo. Você tem que estar vivo. Ele estava vivo. Segundo, a pergunta certa. Há muitas pessoas que chegam diante de Jesus querendo tantas coisas, mas qual a pergunta é: Senhor, eu quero fazer parte desta família. Terceiro, estava diante da única pessoa que podia atender. Coisa linda esse momento. Dois condenados e Jesus ali. Um olha para Jesus e fala: opa, agora eu vou me dar bem, porque eu ouvi falar que esse homem ressuscita morto. Vou aproveitar desse momento. Segundo, Senhor, eu mereço de estar aqui, mas quando vi o teu reino, lembra de mim. Queridos irmãos, quero trazer algumas aplicações rapidamente para a nossa vida e passarmos para a nossa ceia. Primeiro, continuar adiando a sua decisão de entregar a vida a Jesus é um grande perigo. Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, antes do final do culto, você vai ter uma oportunidade de entregar sua vida a Jesus.
se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Olha o que diz a palavra de Tiago 4:14. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a vossa vida é como a fumaça que aparece e desaparece. Segundo, use os momentos com Cristo não para as suas necessidades pessoais, mas sim para a sua salvação. Um pediu para necessidades pessoais e outro pediu para a salvação. Um pediu: Senhor, salve a mim. É interessante que muitos crentes querem isso, que é salvação sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo, a cruz faz parte da minha vida. A cruz traz salvação. Uma outra questão, há muitas pessoas também que não acreditam que são pecadores, que a condenação, o pecado não leva à condenação. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram. E 1 João capítulo 1, 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, na verdade não está em nós. Queridos irmãos, caminhando para o final, não troque a vida eterna pelas coisas materiais. Preste atenção uma coisa. Jesus fala assim: aquele que deixar pai e mãe receberá muito mais nesta vida, a vida eterna. Sirva ao Senhor que você será muito abençoado. Aqui nessa igreja nós temos vários irmãos e irmãs que vieram para cá, mas acreditaram no poder restaurador do Senhor e Deus reescreveu a história. Eles entenderam a palavra que diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Há muitas pessoas deixando de estar na presença do Senhor e vivendo de migalha do Senhor. Irmãos, deposite a sua fé em Cristo. Só Ele pode salvar. Ora-se: Senhor, lembra-te de mim. Mas você pode receber nesta noite. Há um hino que eu gosto muito do cantor cristão que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino adquire a tua alma? Qual será o teu futuro lá? Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te livrar. Vamos para a ceia. Vamos refletir nesse momento. E logo após a ceia, nós vamos dar um portal de salvação. Por favor, comece a orar agora. Procura saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Se não tiver, toma uma posição agora em nome de Jesus. Amém?